O Dom Henrique diz que a igreja é superior à palavra de Deus. Presta bem atenção também no que o pastor Paulo Bife, ele que é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, falou. Acompanhe o vídeo e o link da mensagem completa estará aqui na descrição. Que Deus te abençoe. Voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes, colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura. Agora, você sabia que a palavra domingo, em mais de 50 línguas, quer dizer literalmente dia do sol? Em inglês. Como que é domingo em inglês? Sunday. Sun, sol. Day, dia. Dia do sol. Em alemão, Sonntag. Dia do sol. Na verdade, se você for no dicionário de alemão, você vai ver que não é dia do sol, é dia do deus Solis. Uma homenagem a um deus pagão, que era o sol. Agora, eu quero que você olhe para esses símbolos que eu vou colocar aqui agora. Nós temos dois símbolos aqui. O primeiro que é o símbolo do paganismo, que é o sol. E também o símbolo do cristianismo, que é a cruz. Eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar esses dois símbolos. Vamos lá, vamos juntar. Juntei. E eu quero pedir para você agora que está nos assistindo, que é católico ou que já foi católico, eu gostaria que você puxasse na sua memória, será que você já viu algum ritual católico, esse símbolo da cruz junta com o sol? Esse símbolo indica o quê? Ele indica a união do paganismo com o cristianismo. Quando a igreja se corrompeu, a união da igreja com o Estado, e começaram então a entrar doutrinas que nós vimos contrárias à Bíblia. Você já viu esse símbolo antes em algum ritual católico? Se esforça e puxa na sua memória. Com certeza você já viu. Eu vou colocar aqui agora, olha aqui, ó. Nós vemos aqui tanto João Paulo II, quanto o atual Papa, segurando uma cruz com o sol. O que é isso? É quando a igreja ela se corrompe, se une com o Estado e deixa de ter como base da sua fé a Bíblia e agora então começa a seguir doutrinas pagãs dentro do próprio cristianismo. Numa outra imagem nós vemos aqui alguns rituais que você certamente vai se deparar com a cruz e o sol. Quais são eles? Eu cito dois. A Eucaristia, quando você for lá, receber a hóstia ali, você vai ver que a cruz e o sol vai estar lá. E se você for em qualquer funeral católico, sempre lá, à frente do caixão estará o símbolo da cruz e o sol. Símbolo que representa quando a igreja se corrompe e se une com o paganismo. Queridos, é interessante que até pouco tempo atrás os católicos eram acusados de não conhecer a Bíblia. E de certa forma era verdade, porque a igreja ela proibiu durante séculos os católicos de terem acesso à Bíblia. Isso era pecado, apenas o sacerdócio ou os nobres poderiam ter acesso à Bíblia. O povo em comum não podia ter Bíblia. Era pecado. Você sabia que até pouco tempo atrás, eu me lembro quando eu era criança, lá em Maringá, na década de 80, um vizinho meu, que era católico, me chamou para ir na missa. Eu aceitei com meu amigo e tal. Fomos à missa. E quando eu fui à missa, eu fiquei surpreso, porque o padre rezou a missa de costas para nós e rezou a missa em latim, ninguém entendia nada. Durante muito tempo foi interesse da igreja que os católicos não conhecessem nada da Bíblia. Por quê? Porque com facilidade, era dito qualquer coisa, eles acreditavam. Mas nos nossos dias isso não é mais verdade. Hoje em dia os católicos têm acesso à Bíblia, estudam a Bíblia, só que agora surgiu um problema para a igreja católica por causa disso. Qual é? Aos católicos começarem a estudar a Bíblia, eles perceberam que havia diferenças da Bíblia com os ensinamentos católicos através do catecismo. Então, aqui no Brasil, de forma especial, muitos católicos começaram a escrever para a igreja questionando por que há diferença entre a Bíblia e o catecismo. E o que a igreja católica fez? Sabe o que ela fez? Ela incumbiu um padre chamado Mauro Strabelli, que é um frei, para que ele escrevesse um livro. Você pode comprar esse livro, se você for em qualquer livraria católica, aqui em Campinas, você vai aqui no centro de Campinas, eu comprei, eu tenho um livro desse, o nome do livro é Bíblia, Perguntas que o Povo Faz. Você pode comprar. Então, nesse livro, então, os católicos fazem várias perguntas para esse frei e ele responde. E eu quero ler com vocês algumas perguntas que os católicos fizeram para a igreja e qual foi a resposta da igreja católica. Vamos ver a primeira pergunta? A primeira pergunta diz assim, os 10 mandamentos foram dados por Deus?
E olhem só a resposta da Igreja Católica, eu achei uma resposta linda. Na verdade, eu nunca vi uma resposta tão mais bonita do que essa sobre os 10 mandamentos. Olha o que diz a resposta do livro, está na página 61 desse livro, Bíblia, Perguntas que o Povo Faz. Diz assim a resposta. No livro do Êxodo, capítulo 34, verso 28, é dito que os 10 mandamentos foram escritos por Moisés por ordem de Deus. Em Deuteronômio é dito que foram escritos pelo próprio Deus em placas de pedra. E continua dizendo, podemos agora responder a pergunta acima feita dizendo que os 10 mandamentos foram realmente dados por Deus. Porque é Deus mesmo que está à base deles, eles são um modo de comportar-se, de comprometer-se em relação a Deus e ao próximo, e expressam a vontade salvífica de Deus. Amém? Que resposta linda, não é verdade? Bom, só que as perguntas não pararam por aí. E agora vem então a próxima pergunta de um católico para a Igreja Católica. E a pergunta foi a seguinte, os 10 mandamentos dados por Deus são os mesmos ainda hoje? Opa! E agora vamos ver então o que a igreja respondeu, ainda na página 61, a igreja respondeu o seguinte, são os mesmos, sem dúvida, apenas o modo de formulá-los é diferente. Na Bíblia, os 10 mandamentos têm uma formulação, na catequese da igreja tem outra. Opa! Como que é o negócio? Então a igreja fala assim, não, são os mesmos, só que tem um detalhe. Na Bíblia, os 10 mandamentos foram escritos de uma maneira e na catequese da igreja de outra maneira. Que diferença é essa? Vamos descobrir? Eu vou colocar para vocês aqui agora, na tela, os 10 mandamentos da Bíblia, tá bom? E você pode abrir aquela Bíblia que tem lá no altar do padre, está lá em Êxodo 20, tá? Os 10 mandamentos da Bíblia e os 10 mandamentos do catecismo. Vamos ver quais são eles? Primeiro mandamento da Bíblia, você vai em Êxodo, capítulo 20, verso 3, e lá está escrito, não terás outros deuses diante de mim. Agora, qual é o primeiro mandamento do catecismo? Do outro lado está ali, ó, amar a Deus sobre todas as coisas. Ainda que o texto não é idêntico, a mensagem é a mesma. Tudo bem, não tem nenhum problema. Passa. Agora, qual será que é o segundo mandamento da Bíblia católica? Eu falo Bíblia católica, não tem 2 Bíblias, tá bem? Acontece que há muitos católicos que pensam que há 2 Bíblias. Eu falo Bíblia católica porque você pode, igual eu falei, vai lá na igreja, no altar do padre, pega a Bíblia do padre e abre em Êxodo 20. E lá você vai ver os 10 mandamentos. E sabe qual é o segundo mandamento da Bíblia católica? Eu quero olhar essa câmera para ficar mais perto de você. Repito, você sabe qual é o segundo mandamento que está lá em Êxodo 20 na Bíblia católica? Pois é, vamos ler? Êxodo 20, versos 4 e 5. Olha só o que diz a Bíblia Católica, qual é o segundo mandamento escrito pelo dedo de Deus. Vamos ler o texto. Diz assim o texto. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás e nem lhes darás culto. Você viu qual é o segundo mandamento da Bíblia Católica? O segundo mandamento da Bíblia Católica diz assim, de maneira simples, não faça imagem de escultura de nada que há no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E tem mais, não é só não fazer não. A Bíblia diz, não se ajoelhe diante de uma imagem e nem ofereça um culto para uma imagem de escultura. Por quê? Porque isso é pecado, segundo a Bíblia Católica. E se você for no catecismo? Qual é o segundo mandamento do catecismo? Será que tem esse mandamento lá? Não existe. A Igreja Católica retirou o segundo mandamento e jogou no lixo, como se não tivesse valor algum. Você fala, mas pastor, o que aconteceu? Então o catecismo ficou com 9 mandamentos? Não. Eles tiraram o segundo mandamento e jogaram no lixo, literalmente, né? Porque me diga uma coisa, como que a Igreja Católica vai ensinar a um católico que ele não pode ter imagem de escultura e nem fazer um culto e nem se ajoelhar diante de uma imagem? Como a Igreja Católica vai ensinar isso? É impossível, não dá, né, queridos? Nós sabemos que na base do culto católico tem imagens e tudo mais. Agora, pastor, então o que aconteceu? Eles pegaram o 10º mandamento, dividiram em 2, né? E aí, então, compensou o segundo que foi retirado. E assim permanece ainda com 10 mandamentos mesmo o catecismo. Vamos continuar aqui agora. E o terceiro mandamento da Bíblia, qual é? Está aqui, ó. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Como eles arrancaram o segundo do catecismo,
Agora, o segundo do catecismo é o terceiro da Bíblia, que diz não tomar seu santo nome em vão. Mesma coisa, tudo certo. E qual é o quarto mandamento da Bíblia católica? Pode ler lá na Bíblia do Padre, já falei para você, desafio de novo, faça novamente. Está aqui, ó, lembre-te do dia do sábado para santificar. Agora, qual é o terceiro mandamento do catecismo católico? Tá bom? Eu falo para você que é evangélico, prestar bem atenção. Qual é o terceiro mandamento do catecismo católico? Está aqui, ó, guardar domingos e festas. O restante é praticamente tudo igual, queridos, não tem diferença, olha aqui, ó. O quinto, honra teu pai e tua mãe, da Bíblia do Catecismo. O sexto, não matarás, da Bíblia do Catecismo. O sétimo, não adulterarás, da Bíblia do Catecismo. O oitavo, não furtarás, da Bíblia do Catecismo. O nono, não dirás falso testemunho contra o próximo, da Bíblia do Catecismo. Só o décimo da Bíblia, que diz, não cobiçarás a casa do próximo, nem a mulher do próximo. No catecismo, não. São dois. O nono, não desejar a mulher do próximo. E o décimo, não cobiçar coisas alheias. Viu aí? Essa é a diferença que existe. Teve mais uma pergunta, e a última que eu leio aqui hoje. E a última pergunta feita de um católico para a Igreja Católica foi a seguinte: como surgiu o mandamento guardar domingos e festas? Eu quero de novo olhar aqui para você e perguntar. Como, segundo a Igreja Católica, surgiu o mandamento guardar domingos e festas? E eu já vou antecipar para você. Eu quero falar para você que está me assistindo que é católico. Se você, assim como eu, ama a Bíblia e crê que mesmo você sendo católico, a base da sua fé é a Bíblia, já vou te antecipar. Você irá ficar muito triste com a resposta dada pela Igreja Católica sobre essa pergunta. Repito a pergunta. Como surgiu o mandamento guardar domingos e festas? Vamos ler a resposta? E a resposta está no livro Bíblia Perguntas que o Povo Faz, na página 65. E a resposta é a seguinte, diz assim o texto. A Bíblia fala em guardar o sábado como o dia do Senhor, mas a igreja, repito, mas a igreja manda observar o domingo. O importante é a observância dos preceitos da igreja. Queridos, você entendeu a resposta da Igreja Católica? A Igreja Católica fala assim, ó, a Bíblia, e eu estou com uma Bíblia aqui na mão, a Bíblia realmente fala em guardar o sábado como o dia do Senhor. Mas aqui na Igreja Católica quem manda não é a Bíblia, não. A Bíblia, ó, deixa para lá. Quem manda na Igreja Católica é a igreja. E a igreja manda você observar o domingo. E segundo a Igreja Católica, o importante não é a Bíblia, mas o importante é a observância dos preceitos da igreja. A observância dos preceitos da igreja. E você fala assim, pastor, o que o senhor está fazendo uma acusação muito forte com a Igreja Católica? Será que a Igreja Católica realmente faz isso? Bom, se você ainda não creu no que eu li no livro, ouça agora a declaração desse padre. Olha só o que esse padre fala sobre esse assunto. Vamos ouvir. Então, voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes, colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essas coisas todas. É como se eles quisessem que você fosse uma marionete. Eles mexem a mão e você obedece, não questione nada e só faça o que a igreja manda. Não é triste? É lamentável. Mas essa é a visão católica. E por isso que eu não sou mais católico. Porque para mim a base da minha fé é a Bíblia Sagrada e não o que a igreja diz. Eu quero ler para vocês agora a declaração, mais uma declaração católica ainda, sobre essa questão do poder que a igreja tem. E eu leio para vocês o que está aqui no Catecismo Doutrinário de Stephen Kennan, e ali então tem uma pergunta nesse catecismo que diz assim, você tem outra maneira de provar que a igreja tem poder para instituir dias santos? E a igreja respondeu nesse catecismo dizendo assim, ó, se ela não tivesse tal poder, não poderia ter feito o que
todos os religiosos modernos aceitam. Ela não teria substituído a observância do sábado, o 7º dia da semana, pelo domingo, o 1º dia da semana. Mudança para a qual não há qualquer evidência na Bíblia. Não tem. É declaração do catecismo. Agora, e outras religiões? Como elas explicam, religiões protestantes, evangélicas, como elas explicam o fato de guardar o domingo? E eu quero ler para vocês a declaração aqui da Igreja Presbiteriana, tá bom? Está no Estudo de Teologia de Deit, na página 401, e ali está uma pergunta, que diz assim: como se prova que a igreja tem poder para instituir festas e dias santos? Olhem só a resposta da Igreja Presbiteriana. Diz assim a resposta: pelo fato de terem mudado o sábado para o domingo, o que foi aceito pelos protestantes, o sábado cristão, que é o domingo, segundo eles, não pode ser encontrado nas Escrituras e não foi chamado de dia santo pela igreja primitiva. Essa é a resposta da Igreja Presbiteriana. E agora a Igreja Luterana. O que diz lá? Olha só o que diz a Igreja Luterana. A guarda do dia do Senhor não é baseada em nenhum mandamento de Deus, mas sim na autoridade da igreja. A própria Igreja Luterana reconhece, a Igreja Presbiteriana reconhece que a guarda do domingo não tem base bíblica. Pelo menos são honestos, não é mesmo? Triste é ver pastor querendo dizer que a igreja fala da mudança, ou que tem alguma base, tentando torcer textos ali de toda maneira, mas não conseguem fazer isso. Lamentável, não é mesmo? Queridos, eu quero terminar contando uma história para vocês que eu acho muito interessante. Certa vez, eu era pastor na cidade de Araranguá, Santa Catarina, e um dia eu estou em casa e toco o telefone. E quando eu toco o telefone, eu atendo, e ali então quem estava falando comigo era o diretor de um programa de rádio da rádio Araranguá AM. E ele falou assim: o senhor é pastor da Igreja Adventista? Eu falei: sou. Eu gostaria de convidar o senhor para participar de um programa aqui, vão estar aqui vários pastores de várias denominações, o senhor aceita? E a princípio eu disse: não aceito. Por quê? Não, porque eu não gosto de participar de debates religiosos e tal. Ele falou: não, nós não vamos tratar aqui de questões doutrinárias, nada disso. Nós vamos apenas aqui falar sobre qual o papel da igreja na sociedade e tudo mais. O senhor aceita assim? Eu falei: não, então se é assim eu aceito. Quando será? Tal dia, das 13h30 às 15h30, 2 horas de programa. E eu aceitei, chegou o dia combinado, eu fui até a Rádio Araranguá AM, a rádio mais ouvida da cidade, e começou o programa. Cheguei lá, realmente estavam eu ali e mais 9 outros pastores de outras igrejas. E ali o programa foi longo, eles cumpriram o que havia combinado, né? Com perguntas como, por exemplo, qual o papel da igreja em relação às drogas, aos jovens? E cada um respondia. Era um programa longo, tinha intervalos comerciais. E, vamos dizer assim, que o meu diferencial foi que em cada resposta eu sempre procurei citar um texto bíblico. E nos breaks comerciais que tinham, a gente conversava ali, e o diretor do programa percebeu que eu tinha um conhecimento um pouco mais profundo da Bíblia. Sendo que os outros respondiam só no eu acho, eu penso e tudo mais. Isso gerou uma certa simpatia com quem conduziu o programa, com a minha pessoa. Quando chegou no final do programa, estava indo tudo bem, e o diretor, então, agora no final, ele fez o seguinte, ele disse: muito bem, ouvinte, chega a hora de você, ouvinte, participar. Ligue para a rádio e faça a pergunta que você quiser para os pastores. E nesse momento, então, tocou o telefone, eu me lembro certinho, atendeu, e o locutor disse: quem está falando? E do outro lado disseram: aqui é o Ezequiel. Ezequiel, você tem uma pergunta para fazer aqui para os pastores? E o Ezequiel disse: eu tenho. Qual é a sua pergunta? E ele disse: a minha pergunta é a seguinte: se a Bíblia fala com clareza que o dia de guarda é o sábado, por que os cristãos guardam o domingo, queridos? Nesse momento eu olhei para os pastores e eles ficaram pálidos e assustados. Eu olhei para o diretor e falei: deixa eu para o final. E ele concordou. E aí então os pastores começaram a dizer por quê. E um dizia: não, porque eu acho, porque eu penso, porque a nova aliança e blá, 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 sem base bíblica nenhuma. E quando chegou a minha vez no final, então, eu fiz o que eu estou fazendo para vocês aqui, um resumo dos resumos, explicando, e disse as seguintes palavras. Eu disse assim: um católico guardar o domingo até vai. Por quê? Porque o mandamento de guardar o domingo é um mandamento 100% católico. Agora, um crente que diz que a base da sua fé é a Bíblia Sagrada, guardar o domingo, aí eu fico preocupado. Me diga, como que pode, você que é evangélico? Como é que você guarda o domingo se é um mandamento 100% católico, não tem base bíblica nenhuma? E eu quero dar um recado para você que é evangélico. Para você que diz que a base da sua fé é a Bíblia Sagrada. Você quer guardar o domingo? Guarda, mas guarda direitinho. Como está no catecismo, no mandamento católico. Porque lá diz assim: guardar domingos e o que mais? É festas.
Que festas são essas? Festa dos santos. Quer guardar domingo? Guarda, mas também adore a festa dos santos. Porque esse é o mandamento católico. Queridos, eu quero terminar essa mensagem convidando você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. Lá no capítulo 1. Por quê? Porque ali nós vamos entender aonde Satanás queria chegar com essa mudança do dia de guarda do sábado para o domingo. Romanos capítulo 1, verso 25. Vamos ver o que diz o texto? Diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E aí, conseguiu entender? A Bíblia diz que Satanás, através de instrumentos humanos, ia chegar um momento da história que ele iria mudar a verdade de Deus em mentira. E com essa mudança, ele faria com que os seres humanos, ao invés de adorarem o Criador, iriam agora adorar uma criatura. Queridos, a mudança do sábado para o domingo foi feita por um homem, Constantino. Agora, o nome dele não era Constantino, ele chamava-se Domingos Constantino. Quando você guarda o sábado, o sétimo dia da semana, só lembrando, né, por que eu tenho que guardar o sábado? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Quando você guarda o sábado, você está reconhecendo que Deus é o Criador desse mundo e você está adorando o Criador. Agora, quando você guarda o domingo, você está aceitando a autoridade de uma criatura, de um homem, de uma instituição. E você está, então, não mais adorando o Criador, mas adorando a criatura. Eu quero terminar essa mensagem fazendo uma pergunta para você muito importante. Hoje, na sua vida, se cumpriu a declaração de Jesus, onde ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E agora você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. A pergunta que eu faço para você é essa: o que você seguirá a partir de hoje? Você seguirá o que a sua igreja manda, ou você seguirá o que a Bíblia diz? Essa é a grande pergunta que eu faço para você. O que você seguirá? Você vai continuar seguindo a sua igreja, sem base bíblica, porque o pastor falou, porque a igreja diz, ou você, como um fiel cristão temente a Deus, seguirá o que a Bíblia fala? Essa é uma decisão que você tem que tomar. E eu quero, nesse momento, desafiar você, todo aquele que quer dizer assim: Senhor Deus, eu creio em Ti, eu creio na Bíblia, a base da minha fé é a Bíblia Sagrada, e eu quero ficar ao lado da Bíblia. Se essa é a tua decisão, segure a sua Bíblia agora na sua casa aí, segure, onde você estiver, segure a sua Bíblia, porque eu quero orar por você. Vamos orar. Grandioso e eterno Deus, aprendemos nesse estudo que o domingo ele foi instituído por Constantino, um pagão, que não tem base bíblica alguma, e que o sábado foi instituído pelo Criador, o Senhor Jesus Cristo. E eterno Deus, nesse momento, eu quero colocar em Tuas mãos cada pessoa que está segurando a sua Bíblia e que deseja ficar ao lado da Bíblia, não da igreja, nem do pastor, nem do padre, mas que deseja ser leal à Bíblia, à sua palavra. Abençoe essa pessoa, Senhor Deus. Ajude-a, fortaleça, encoraje-a para que ela possa decidir pela obediência do 4º mandamento que fala sobre a santificação do dia de sábado. Eterno Deus, eu te peço essas bênçãos e agradeço em nome e por amor a Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e que você possa, agora conhecendo a verdade, não apenas obedecer essa verdade, mas compartilhar essa informação com outras pessoas. Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.